Anos antes de ficar conhecido mundialmente como um assassino em série, Jeffrey Dahmer foi um adolescente tímido e solitário. Lidando com problemas familiares, curiosidades no mínimo peculiares e a pressão do ensino médio e da adolescência, o jovem Dahmer gradualmente se transforma no homem que viria a aterrorizar os Estados Unidos. Fala aí, seus esquisitões, bem-vindo ao meu canal Minutos. Hoje iremos resumir a história do filme de drama e terror chamado Meu Amigo Dahmer. O filme começa com Dahmer em um ônibus escolar. Dahmer, curioso, vê uma pessoa correndo do lado de fora e a partir daí começa a observar e vigiar essa pessoa que fica correndo. Ao chegar em casa, Dahmer repara que a mesma pessoa que tinha observado no ônibus passa em frente à sua residência. Quando Dahmer entra na casa e é-nos apresentado sua mãe, Joyce. No momento, Joyce está conversando com um designer de interiores e decorador. Este designer tem algum problema que o faz ter gestos diferentes. Dahmer abre um sorriso e após isso o designer se vira e ele imita os mesmos movimentos que o designer tinha feito. Dahmer leva um saco de lixo para fora de casa. Quando dois ciclistas chegam perto e perguntam o que há dentro do saco, Dahmer afirma que é um gato morto. Ele diz que colocará o gato em um ácido para dissolver e guardar os ossos do animal. Os ciclistas duvidam e perguntam onde que ele arranjou esse ácido. Dahmer diz que seu pai é um químico e, portanto, seria fácil ter ácido por perto. Por fim, os mequetrefes foram ter certeza e acompanharam Dahmer para ver se era verdade. Quando Dahmer leva eles para seu puxadinho de madeira, ele mostra que o ácido é verdadeiro e que já havia dissolvido outros animais. Dahmer então quebra um dos vasos para provar que existia de fato um animal lá, já que os figurantes duvidaram. Então os ciclistas ficam enojados com a situação e falam que Dahmer é uma aberração e fogem do local. Chegou a hora do jantar e sua mãe Joyce fez um franguinho assado. Joyce diz que é para Dahmer dar a coxa ao seu irmão. Dahmer diz que a coxa é a parte favorita dele. Mesmo assim, Dahmer dá a coxa do franguinho para o seu irmão. Nesse meio tempo, seu pai pergunta como que estão as coisas. Seu pai diz que amigos são as coisas importantes nesse mundo e que Dahmer deveria procurar fazer algo de novo. O irmão de Dahmer diz que a coxa está crua. O pai afirma e a mãe fica sem jeito. No final, a única coisa que estava boa era a batata, então Dahmer pega um pouco para comer. Temos uma cena escolar, e como quase todo filme americano tem uma piazada que gosta de fazer bullying. Na sala de aula, uma das suas professoras pede para que um aluno sente-se junto à mesa de Dahmer. O aluno debocha já que Dahmer é todo esquisitão. Em uma cena no refeitório, enquanto uma moça popular falava, um bicho doido chega do nada e faz bullying com um nerd que estava ali perto. Na cena seguinte, vemos Dahmer em seu puxadinho com uma espécie de feto de algum animal. Neste momento já dá para perceber que o Dahmer não é o Fred do Scooby-Doo com aquele cabelo, mas sim um bicho doido selvagem. Chegou a noite e os pais de Dahmer estão discutindo como sempre. Nisso, Dahmer e seu irmão vão de fininho para o quarto. Na escola, em uma aula de instrumentos, Dahmer pratica com seu trompete ou sei lá o que seria aquilo. Saindo da aula, valentões esperam do lado de fora para zoar e bater em um nerd que passava por ali. Nisso, Dahmer sai junto e os valentões perguntam se Dahmer tinha algum assunto pendente. Dahmer nega e sai voado de lá. Parecia o Chris e Greg. Enquanto o nerd apanhava, ele dizia para Dahmer que os ingressos do cinema estariam com ele e que o pai do nerd iria pegar Dahmer em determinado horário. No fim, Dahmer meteu o pé de lá mesmo na cara dura. O pai de Dahmer já tá de saco cheio com o moleque dissolvendo animais no puxadinho. Ele já pediu para que Dahmer fizesse algo de novo e fosse mais normal. Então o pai dele começa a jogar no lixo tudo aqueles vidros na qual Dahmer havia dissolvido os animais. Dahmer então, sem ter nenhum rumo a tomar, na escola ele fica observando um grupo de estudantes. Quando ele vê que eles estão tomando um esporro, ele vai saindo de fininho. Porém aparece um bicho mais doido que ele pergunta se ele tá afim de ficar chapadão. O chapadão sai correndo e Dahmer cai fora de lá. Dahmer fica pistola pois o pai dele acabou com o ranchinho que Dahmer tinha. Na cena seguinte, o pai de Dahmer mostra que ele quer um futuro diferente para o filho dele e que ele seja um garoto normal e popular entre as garotas. Portanto, o químico compra um par de halteres para Dahmer se exercitar e ficar no shape. Nisso, Dahmer entra no Shape Fellas, porém foi só pela manhã mesmo. Depois disso, Dahmer foi caçar animais na floresta. No outro dia, Dahmer na sala de aula.
O professor o questiona perguntando por que a história é tão importante. Dahmer diz que não sabe. Ele repete várias vezes. Na última vez ele repete imitando o designer que tinha problema. E todos da sala riram. No corredor, Dahmer é tão bicho doido que começa a fazer movimentos imitando um doidão. Ele fica fazendo esses movimentos percebendo que está sendo o centro das atenções, e a gurizada racha o bico vendo ele agindo dessa forma. No refeitório, Derf, que vem a ser uma espécie de seu amigo, o convida para sentar na mesa com o grupo dele. Então Dahmer senta junto com eles e assim eles formam uma espécie de amizade. Eu digo espécie porque no fim eles queriam rir da cara dele mesmo. Assim, na biblioteca, o grupo de amigos pede para que Dahmer imita um doidão. Então eles se mijam de rir quando Dahmer faz aquilo na hora. Assim Dahmer se enturma com o pessoal, fazendo pegadinhas com ex-alunos, voando e fazendo algazarras no meio da aula, até que um dia eles foram pescar. Dahmer pesca um bagre aquático. Os amigos pedem para que ele solte o bicho de volta ao lago, porém Dahmer, que é um bicho maluco doido, esfola o peixe alegando que queria saber o que tinha dentro do peixe. Passa o tempo e um dia na escola, Dahmer diz a um de seus colegas para colocá-lo em toda a foto de turma, e os amigos dele passam a bater foto dele em todas as turmas. Em um dia em casa, os pais de Dahmer estão discutindo novamente como sempre, e seu amigo Derf está lá e fica sem jeito já que os pais de Dahmer estão brigando, então ele mete o pé de lá. Dahmer, em outra cena atrás dos arbustos, observa aquele mesmo homem do busão correndo na rua. Ele observa ele friamente de um jeito maluco, analisando todo o seu corpo. É dia de trabalho para Derf, amigo de Dahmer, e para se enturmar novamente Dahmer começa a fazer movimentos estranhos malucos, no meio do trabalho de seu amigo. Nisso quase que Derf é demitido do emprego, e enquanto eles vão sair do local, um médico conhecido de um dos rapazes aparece e cumprimenta o garoto. Dahmer diz que este médico é o mesmo que corre quase todos os dias em frente à sua casa. Os amigos debocham falando que Dahmer é boiola. O tom da briga entre seus pais está piorando e o pai de Dahmer toma cachaça para esquecer os problemas. É aí que Dahmer pega o frasco de bebida enquanto seu pai não está por perto e começa a ser um alcoólatra também. Outro dia na escola, aquele cara mais doido que pedra se aproxima do grupo e diz que pegou de seu pai uma faca. Derf diz para Dahmer se afastar daquele cara. Ele diz que aquele cara é um psicopata. Dahmer parece que tem ouvido de alface. Numa tarde ele está junto com esse doido mais doido que ele, e lá esse doidão brinca de roleta russa. Dahmer diz que isso é bagulho doido até pra mim e vaza de lá. Dahmer sempre está mexendo com animais mortos, e coletando bichos que foram atropelados pela estrada, esfolando e cortando eles. Em uma cena, na qual estudantes foram em um tipo de viagem para fora, ele e outro colega de quarto dividem uma kitnet. Esse estudante é negro e Dahmer pergunta se é muito difícil ser o único negro na escola. O rapaz diz que é de boa. Novamente Dahmer pergunta e dessa vez ele pede se o estômago do rapaz seria branco. O rapaz que dividia o quarto não sabia nem o que responder e apenas virou a cara. Depois disso, em outro dia, Dahmer magicamente consegue um encontro com o vice-presidente. Lá o vice pergunta o que eles iriam ser da vida, para cada um dos presentes. No fim, Dahmer diz que fará biologia. O ônibus leva os estudantes de volta, e seu amigo nem acreditou que conversou com o vice-presidente, e cumprimenta o Dahmer. Logo após está seu pai no Fusca esperando Dahmer. Ele diz que as coisas pioraram e que se afastou de vez de sua mãe. E assim fica um clima terrível na família de Dahmer, que já não era um dos melhores. Dahmer dá um jeito de visitar o médico que sempre passava por perto e finge que está doente. O médico faz todos os procedimentos e afirma que Dahmer está bem. Lá ocorre um clima estranho entre os dois. Resumindo a história, Dahmer acaba ficando mais maluco do que é, e conforme seus pais brigam e se separam posteriormente, ele começa a agir sem ligar muito para os outros. Seus amigos, entre aspas, um dia apostam uma grana para que Dahmer faça esses movimentos doidos em um shopping da região. Dahmer toma várias latinhas de cerveja e eles levam ele até o shopping. Lá Dahmer age que nem um pinguço malucaço. Ele começa a fazer os movimentos estranhos como se tivesse algum tique nervoso. Ele faz bagunça e começa a zoar de todos do shopping. Porém a situação ficou muito constrangedora e até mesmo o pessoal que rachava o bico da cara dele ficaram sem jeito na hora.
Sua mãe vaza de casa e leva o irmão de Dahmer junto, assim ele fica sozinho pela casa, e pela primeira vez vemos Dahmer emocionado chorando. É formatura no colégio e Dahmer convence a uma garota a ir ao baile com ele. Chegando no baile, os colegas de Dahmer ficam espantados por Dahmer ter arranjado alguém para ir à festa com ele. Em uma cena quando Dahmer ia pegar bebidas, um dos colegas pede desculpa a Dahmer pelo ocorrido no shopping. Dahmer diz para o colega que ele não estava lá. O colega diz que é verdade, mas mesmo assim queria desculpar por tudo. Dahmer, enquanto estava dançando com a garota, ele diz que precisava mijar. Em vez de ir mijar, ele meteu foi o pé de lá e comeu logo um x-salada. Com Dahmer se formando, o pai dele lhe dá o fusquinha para Dahmer como presente de formatura. Em uma noite, Derf, que estava passando de carro, avista Dahmer caminhando sozinho. Derf pergunta se Dahmer quer uma carona. Dahmer diz que sim, e assim os dois seguem para a casa de Dahmer. Chegando lá, eles têm um diálogo e Derf diz que está indo para a faculdade. Dahmer faz os movimentos estranhos de novo, mas dessa vez é um clima mais pesado. Derf vê que pisou na bola e pede desculpas. Dahmer diz para ele entrar e tomar pelo menos uma cerveja com ele. No final ele entra na casa, mas vê que o clima tá bem suspeito e então diz que irá voltar para casa. Nisso Dahmer pega um bastão e fica coladinho no Derf. No fim, Dahmer acaba não matando Derf e ele sai vazado de lá. No final do filme vemos Dahmer em seu fusquinha avistando uma pessoa pedindo carona na rua. Ele oferece carona e diz que é para festejar pois a festa não acabou ainda e ele tem várias latinhas no carro com ele, assim eles seguem o rumo. O filme mostra a mensagem que aquele rapaz que Dahmer deu carona nunca mais foi visto. Diz também que em julho de 1991 Jeff Dahmer foi preso e confessou ter matado 17 jovens. E assim o filme se acaba.